Oi, Anderson, boa noite. É a primeira vez que eu faço isso, mas eu vou tentar fazer da melhor forma e de uma maneira bem explicada. Então, a mandala astrológica, como eu conheço e como eu já fiz pra mim, eu vou tirar uma carta para as 12 áreas da nossa mandala astrológica, né? Que o nosso mapa astral ele é uma mandala e ele tem 12 casas. Cada casa significa uma área da sua vida. À medida que eu for tirando as cartas, eu vou explicando sobre essas 12 casas e explicando também sobre a carta que saiu, explicando como ela pode atuar nessa área da sua vida, como vai ser e tal. Então, essa leitura, ela funciona da seguinte maneira, tipo assim, eu tiro sobre essas 12 casas e elas vão corresponder a esses 4 meses que você pediu, né? De setembro a dezembro. Então, o meu baralho é pequenininho, eu que fiz, porque as cartas grandes eu não consigo manusear muito bem. Mas eu vou aprender, né, a manusear. Ou então eu queria achar um baralho pequeno na internet, eu ainda não achei, pra eu comprar, porque carta grande fica muito difícil de eu manusear, de fato. E, tipo, se o som estiver baixo, é porque o meu celular ele é baixo mesmo. Mas eu vou tentar falar de uma maneira clara e alta. E se tiver barulho, é porque a minha casa é meio barulhenta. Tipo, se tiver barulho no fundo da minha casa e a minha vizinhança são meio barulhentos. Então, a primeira casa que eu vou tirar, ela fala sobre a nossa aparência física. Ela fala sobre o nosso estado mental, sobre o que rege o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa pessoa. Por exemplo, o nosso ascendente, que é a maneira como as pessoas nos veem, é como a gente se apresenta ao mundo, algumas pessoas conhecem como a nossa primeira impressão, ele fica na casa 1 da nossa mandala astrológica. Então, tipo assim, essa carta vai regir você, pode falar sobre a sua aparência, sobre seu psicológico, não tanto sobre o psicológico, mas sim como você lida com o seu psicológico. E um pouco sobre sua saúde também, sua vitalidade. Então, vamos começar pela primeira casa. Como você, a sua forma de se apresentar ao mundo, a sua forma de se expressar, sua identidade, sua aparência, vão se comportar nos próximos 4 meses, né? Nesse período de setembro a dezembro. Pulou, foi bem rápido. Que não tem como ver a imagem, mas eu vou tentar colocar no vídeo. Isso é meio difícil, mas eu vou tentar colocar. É a carta da força. Essa carta, ela fala muito sobre você lidando com sentimentos, vontades, estímulos, impulsos, desejos. É mais uma carta que mostra uma pessoa resistindo, mas lidando de uma maneira ok até, boa. Ela fala sobre uma pessoa que ela tem a força para lidar com alguns desejos, impulsos, dificuldades que ela tá tendo. Então, talvez você, tipo assim, em relação à sua aparência física, né? Acho que você pode se sentir, não é retraído, mas como se tivesse dilemas internos sobre essas questões que eu falei da casa 1, né? Sua expressão, sua aparência, sua identidade. E talvez seja importante para você nesses 4 meses preparar o seu psicológico. A casa tá um barulho, pera. Eu acho que tá menos barulho. Ou não, não sei. Enfim. Então, tipo, a força na casa 1, ela fala de uma pessoa que ela precisa dessa coragem, dessa força para se expressar de maneira mais autêntica. Mas, tipo assim, ela pode ter uns desafios em relação a isso, ela pode se sentir meio retraída, mas que ela vai ter de onde tirar essa força, essa coragem e essa motivação. É bem importante essa carta porque ela pode falar de saúde, de vitalidade. Talvez você deva pensar mais, não só pensar, mas tomar cuidado, cuidar da saúde, da alimentação, da rotina, etc, coisa e tal. Agora, vamos
pra casa 2. A casa 2, ela fala sobre... Assim que eu penso em casa 2, eu penso muito em luxúria. Tipo, sabe, uma pessoa que tem os seus bens, é uma pessoa que exerce a sua sexualidade de maneira orgulhosa, que é muito vaidosa, que, sabe, ela gosta de comer, ela gosta de ficar com outras pessoas, ela tem essa luxúria dentro dela, sabe? A casa 2 fala muito de luxúria, fala muito desses prazeres sensoriais, porque é a casa que é regida pelo signo de Touro. E Touro fala muito sobre isso. O signo de Touro fala muito sobre gostar de comer, gostar de sair, gostar de transar, gostar de se relacionar, sabe? É um signo bem de luxúria, entendeu? A casa 2 também fala de ganhos materiais, de dinheiro. Só que, tipo, não é coisas que você vai atrás, que você, tipo, rala e vai atrás. É esse o dinheiro que a casa 2 fala. Porque tem outra casa que fala sobre dinheiros que você ganha, assim, de sorte. Sorte mesmo. Sorte e outros te dão, enfim. A casa 2 fala de ralar atrás do seu próprio dinheiro. Eu vou tirar agora pra... Qual carta vai reger a sua casa 2 durante esses 4 meses? A temperança. A temperança, ela é uma carta bem peculiar. Ela fala de uma pessoa, a imagem dela é uma pessoa que está manipulando duas copas, duas taças, que está saindo um líquido dessas duas taças. Ela está manipulando o quanto uma taça recebe e o quanto a outra taça dá, entendeu? Tipo assim, ela fala muito de ter calma, de avaliar e, em hipótese alguma, cometer algum excesso. Então, tipo, é um aviso para você não cometer excessos em relação a esse tipo de luxúria, sabe? Tipo assim, desejos, vaidade, dinheiro, não cometer excessos em relação a dinheiro, porque pode ser que durante esses 4 meses você meio que precise se equilibrar nessas áreas da sua vida, ao invés de se arriscar, entendeu? É uma coisa mais, fala mais sobre equilíbrio do que exposição. Saber mediar, saber ponderar do que correr riscos, sabe? Tipo, como essa casa fala um pouco sobre atividade sexual, luxúria, prazer e libido, talvez seja um aviso para você não ir com muita sede ao pote. Você saber domar essas coisas, esses ímpetos, esses desejos, entendeu? Porque essa carta fala muito sobre isso. Também, eu acho que essa carta fala muito sobre manipulação, às vezes. Porque como na imagem é uma pessoa manipulando os líquidos, entendeu? Então, pode ser uma manipulação para parecer ser algo que não é, parecer ter coisas que não tem. Enfim, só uma leve manipulação por trás dessa carta. Apesar dela geralmente significar uma coisa boa. Só ela pede para ter calma, esperar e não cometer nenhum excesso. Agora eu vou tirar sobre a sua casa 3. A casa 3, ela fala sobre irmãos, sabe? Família, irmãos, primos, esses relacionamentos assim do cotidiano, do dia a dia. Fala sobre ensino básico, tipo assim, escola. É uma coisa mais pra quem já é adulto, uma coisas que aconteceram no passado. Mas, tipo, ela fala sobre... Pera, tá meio que travando. Acho que melhorou. Ela fala sobre comunicação, muito sobre comunicação com as pessoas próximas, como você se comunica, como você se expressa falando, entendeu? E o seu ambiente atual, tipo a sua casa, as pessoas com que você vê todo dia. Ela fala muito sobre rotina, entendeu? Ela também pode falar de viagens curtas, sabe? Viagens curtas, ok. E daqui até outra cidade, entendeu? Vou tirar agora sobre a sua casa 3 nesses 4 meses. Eu não sei se tá dando pra ver eu tirando, tipo, a carta saindo.
saiu a carta do Mago. Essa carta, ela é bem legal, porque ela fala de uma pessoa que ela tem as ferramentas pra ela conseguir o que ela quer. Tipo assim, se ela quer alguma coisa, e a tiragem ela envolve, eu vou conseguir tal coisa, aí sai a carta do mago, indica que sim, você vai, mas você tem que se esforçar, você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem pra você conseguir o que você quer. Então, tipo assim, talvez você possa se sentir bem confiante, bem seguro na sua comunicação com outras pessoas. Talvez seja uma época boa pra você se relacionar com pessoas próximas, talvez o seu relacionamento com pessoas próximas pode, tipo, fluir de uma maneira legal, você pode conduzir esses relacionamentos de uma maneira legal. E, tipo, se você quiser viajar, você vai poder também, mas essa carta é tipo, se você quer, você tem que ir atrás. Então, tipo, trabalhar, entendeu? Que mais? Eu imagino que seja isso, tipo, normalmente você vai se sentir mais confiante que você pode, que você consegue. Se o teu trabalho envolver esse tipo de, sabe, essa lábia pra conversar com os outros e tal, é um bom momento, porque você vai estar com essa energia de fazer as coisas, de realização de coisas, entendeu? Agora, eu vou falar um pouco sobre a casa 4, que ela fala muito sobre lar, sobre família. Não necessariamente as pessoas da sua família, mas também muito sobre família e ancestralidade. E pessoas que você considera família, sabe? Fala sobre suas saudades, seu sentimento de segurança, entendeu? Suas raízes, fala sobre o seu passado familiar, esse tipo de coisa. No momento atual, tipo, a casa 4, em um contexto atual, fala sobre o que pode acontecer dentro da sua casa, com a sua família, com pessoas que você se importa, com o seu emocional, entendeu? Eu vou tirar agora sobre ela. Ai, pera, caiu. Pronto, peguei. Saíram 2 cartas. Não sei se deu pra ver no vídeo. Mas saiu o Valete de Ouros e a Rainha de Espadas invertido. Invertido que eu digo é ela de cabeça pra baixo. Eu vou tentar colocar isso no contexto que saiu, tentar entender também. O Valete de Ouros, ele fala de uma energia jovem, de uma energia que possui muita vitalidade, muita vontade, sabe? Aquela... Eu não sei a palavra, mas sabe quando você é jovem, quer realizar uma coisa e na sua cabeça é incrível, porque você é jovem, meio imaturo, ingênuo. Mas na real te falta pé no chão e mais senso de responsabilidade e disciplina para você conseguir tal coisa. Só a sua vontade não é bastante. Essa carta fala muito sobre isso. A Rainha de Espadas, ela fala sobre uma mulher justa. Uma mulher justa que sabe mediar conflitos, que ela equilibra o lado emocional e o racional. E apesar dela ser um pouco fria, ela fala sobre essa mulher. Quando ela sai de cabeça para baixo, fala sobre uma mulher que gosta de brigar, que pode ser fria, pode ser má nas palavras, entendeu? Tipo, como eu interpreto isso para sua casa 4, é como se você precisasse fazer um planejamento. Quando o Valete de Ouro sai, eu interpreto muito como se a pessoa precisasse planejar, não só planejar, mas colocar os 2 pés no chão para fazer as coisas que ela tá planejando acontecer. Então, tipo assim, se você quer prosperidade para sua família, para o seu lar, você precisa fazer por onde, ter um pouco mais de responsabilidade, disciplina. Tipo, se você tá querendo muito alguma coisa, essa carta é uma coisa boa, mas significa que você precisa continuar trabalhando e ter um pouco mais de senso de responsabilidade e disciplina, constância para fazer isso acontecer. Já essa carta da Rainha de Espadas de cabeça para baixo, pode ser que você venha a ter uma discussão com uma figura feminina importante. Ou então você precise cuidar de uma figura feminina importante na sua vida. É basicamente isso. Ou então você precisa evitar brigas com essa pessoa. Ela pode
tentar te atingir com palavras. Como você sabe, é a primeira vez que eu tô fazendo isso pra outra pessoa. Então, minha interpretação, não é vasta, entendeu? Mas eu tô fazendo da melhor maneira que eu posso. Agora eu vou falar sobre a casa 5. A casa 5, ela é muito legal. Ela fala de festa, ela fala de rolê, ela fala de autoexpressão, mas mais no sentido da criatividade, como você se expressa, por exemplo, em meio social, tipo assim, Instagram, na roda de amigos, em festa, tá ligado? Ela fala também sobre filhos. Essa casa fala muito sobre filhos. E você disse, né, que tem um filho. Ela fala mais sobre a sua relação com os seus filhos, entendeu? Do que sobre eles em específico. E fala sobre também flats, sabe? Fala sobre essa área emocional, mas mais diretamente ligada a flats. Essas coisas bobas. Coisas assim, bobas. Você tá conhecendo alguém, não é algo, ai meu Deus, eu estou planejando algo sério com essa pessoa, mas uma coisa boba, flerte, sem muita intenção por trás, sabe? Então eu vou tirar agora e sobre a sua casa 5. Saiu 2 cartas também. E 2 cartas que... Uma carta, na verdade, que... Lembra quando a meu baralho caiu? Ela caiu virada de cabeça pra cima, então eu imaginei que ela estivesse falando de você. Que ela iria sair em algum momento na sua leitura. Foi a carta da justiça e a carta do 9 de copas. A justiça, ela fala muito sobre o que você fez. Você vai colher os frutos do que você fez, independente se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Se você fez coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você fez coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então, ela fala muito sobre justiça, de fato. Sobre... Acho que tá travando, não sei. Meu celular é meio ruim de gravar vídeo, mas é isso. Tipo, ela fala muito sobre a justiça sendo feita de fato. É uma carta muito literal. Em um contexto positivo, ela é muito positiva, porque ela fala de você sendo reconhecida por um trabalho duro, de você colhendo as coisas que você plantou, coisas boas, de coisas boas acontecendo pra você, fruto do seu esforço, entendeu? Mas de um lado, em um contexto negativo, ela fala sobre você sendo punido, você sofrendo com a consequência dos seus atos, entendeu? Então, pode ser que, tipo assim, nesse contexto da casa 5 que eu já expliquei, você aconteça justamente isso que essa carta simboliza. Você vai arcar com as consequências dos seus atos. Tanto vale para o contexto positivo quanto para o contexto negativo. E o 9 de copas, ele é uma carta muito boa, porque ele indica satisfação pessoal. Tipo assim, é uma área que você vai estar feliz. Não tem muito o que falar. Você vai estar feliz, você vai estar curtindo muito. Você pode encontrar alguém que te faça se sentir assim feliz, realizado. Você pode sair para lugares que te deixem felizes. Encontrar com amigos que te passem esse senso de satisfação pessoal. Mas, no geral, você vai estar se sentindo bem. Ou vão acontecer coisas que no final vão te fazer se sentir bem consigo mesmo. Essa carta fala muito sobre isso. Eu vou falar agora sobre a sua casa 6. A casa 6, ela é tão importante quanto a casa 1, porque a casa 6, ela fala de rotina, do cotidiano mesmo, do seu dia a dia, do seu trabalho, das pessoas que você convive na sua rotina, no seu dia a dia, sabe? Ela fala sobre esforço, sobre ajudar outras pessoas, ela fala sobre realmente trabalho. Não o seu trabalho, a sua profissão atual, mas como você trabalha, a maneira que você trabalha, o serviço que você presta às outras pessoas. E ela também fala de saúde física e mental. Eu vou tirar agora sobre.
Não tá saindo. Pera, caiu uma carta no chão. Bom, saiu a Rainha de Espadas invertido. Não foi Rainha de Espadas, é Rainha de Copas. Rainha de Copas invertido. Tá, eu vou dar uma pausa aqui pra ver se o vídeo para de travar. Essa carta da Rainha de Copas, ela fala sobre uma mulher justa com seus sentimentos e com os sentimentos dos outros. Ela, ela controla muito bem essa questão de dar e receber em relação a sentimentos, em relação a preocupações, a cuidado com os outros. Ela é bem justa. Ela sabe ser bem ruim quando ela quer, mas ela é bem justa. Então, tipo assim, como caiu nessa área da sua rotina, eu imagino que talvez você tenha um pouco de tendência durante esses 4 meses de ou a se doar demais ou a se doar de menos. Porque como ela caiu de cabeça para baixo, ela mostra um desequilíbrio aí na essência da carta. Tipo assim, isso vai acontecer na sua vida, mas talvez de uma maneira desproporcional. Tipo assim, ou você se doa demais, ou você se doa de menos, ou, tipo, você vai sofrer com sintomas emocionais, tipo, de tanto que essa rotina é pesada, entendeu? Você pode se sentir um pouco chateado, um pouco triste, ansioso, entendeu? E talvez isso fale diretamente sobre as pessoas que você se relaciona. Essa carta fala muito emocional, talvez você fique um pouco abalado. Seus colegas de trabalho, com suas amizades, com as pessoas que você vê no seu dia a dia. E talvez a sua saúde emocional precise de um pouco mais de atenção. Agora eu vou falar sobre a casa 7. A casa 7, ela fala mais sobre esse lado de envolvimento, de relacionamento, mas de uma maneira mais romântica. Fala sobre você e a forma que você lida com essa questão na sua vida. Relacionamentos com outras pessoas, negociações, mas muito de uma maneira romântica, sobre alguém que você está ficando, alguém que você está se relacionando e esse tipo de coisa. Então, tipo assim, eu vou tirar agora e eu vou te explicar sobre o que saiu. Saiu muitas cartas. Saíram 3. Que foi o 2 de ouros, o 8 de espadas e o 10 de espadas. 2 de ouros, ele fala sobre uma pessoa que está tentando lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Ele tem 2 moedas na mão e ele tá fazendo um malabarismo para lidar com essas opções que ele tem. Tipo, ele não dá conta de nenhuma das duas, mas ele tá tentando lidar com as duas. O 8 de espadas é a carta da autossabotagem. Tipo assim, existem medos e inseguranças que você sente, mas que é tudo criado pela sua própria cabeça, pela sua imaginação. Tipo assim, não necessariamente todos esses medos e inseguranças são falsos, todos. Mas a maioria é coisas que você cria, coisas que realmente não estão te prejudicando de fato, mas você se sabota pensando que sim. E o 10 de espadas fala de uma carta, de uma pessoa que ela tentou fazer alguma coisa, tava tentando, não deu certo. É um fim. É quando ela aceita que realmente o que ela tava tentando não vai dar certo. E é um fim que ela precisa aceitar e partir pra outra. Então, eu não sei se você tá ficando com alguém, ou se você pensa em alguém, ou se você tem um relacionamento aí mal acabado, você falou que tinha um casamento, né, e tal. Mas talvez você esteja tentando equilibrar essa questão com outras coisas da sua vida. Mas não está dando certo. Tipo assim, provavelmente não vai dar certo. Então você continuar fazendo esse malabarismo emocional, ou malabarismo emocional, tipo assim, ou então se você, talvez você, essa carta às vezes fala de uma pessoa que tá ficando com várias pessoas e ela tenta equilibrar essa vida uma com a outra, entendeu? Mas, tipo assim, cuidado com esse tipo de malabarismo, cuidado em tentar lidar com mais do que você aguenta,
E talvez possa surgir um pouco de medo, de insegurança, como eu falei sobre a carta do 8 de espadas. Só que a maioria não são reais, tipo, tá na sua cabeça, entendeu? E talvez você tenha que passar por algum fim. Algo que você estava tentando se segurar, mas que realmente, tipo, acabou, entendeu? Agora eu vou falar sobre a casa 8. A casa 8, eu não vou mentir, ela é uma das casas mais misteriosas. Porque ela fala do oculto, de saberes ocultos. Ela fala um pouco de bruxaria, de tentar entender coisas que a ciência não explica. Ela fala também do seu relacionamento com o outro, mas de uma maneira muito mais profunda, muito mais intensa. Tipo, ela fala sobre o sexo, mas não o sexo como uma ferramenta de adquirir prazer, e sim como uma junção mesmo de corpos, de alma, entendeu? O sexo como um negócio muito íntimo, tá ligado? E ela também fala de... Porque, tipo, na mandala, as casas, ela fica num círculo. E aí, tipo, a casa 1, ela é oposta à casa 7. A casa 1 fala de você, a casa 7 fala do seu relacionamento com o outro. A casa 4 é oposta à casa 10. A casa 4 fala do seu relacionamento com a sua família, do seu lado mais emocional e das suas raízes. A casa 10, ela fala de comprometimento profissional. É como você tá percebendo que é como se um fosse o oposto do outro, entendeu? A casa 8, ela é o oposto da casa 2. E eu te expliquei que a casa 2, ela fala de dinheiro de uma forma que você rala para conseguir esse dinheiro. Já a casa 8, ela fala de dinheiro de uma forma que é chegado até você, que é lhe dado, entendeu? Eu tô olhando pra cá às vezes porque o meu computador tá iluminando a minha cara, porque senão fica muito escuro. Aí ele tava apagando, aí fui acender ele de novo. Casa 8, ela pode falar de heranças, de um dinheiro que você consegue meio a uma parceria, a um investimento, a uma coisa assim, meio sorte, entendeu? Meio que os outros te dão. E, tipo, às vezes, posicionamentos na casa 8, eles são muito legais, se falarem de sorte, se for um posicionamento benéfico. Porque você recebe coisas quando você menos espera. Eu falo isso porque eu tenho um, e é muito legal ter. É legal, mas às vezes é difícil. Fala também de... Eu já falei, né? Coisas ocultas, como astrologia, tarô, oráculos, religião. Mas não religião da maneira da crença que eu levo na minha vida, mas sim a maneira como a religião meio que age na sua vida. Eu vou tirar agora. Eu vou tentar botar mais assim, pra você ver. Eu tô em dúvida se essa carta tá mandando, se é pra você ou se é pra mim. Porque às vezes quando eu tô meio cansada, essa carta sai pra mim. Que foi o 4 de espadas. Era pra mim. Saiu uma coisa completamente oposta. Enfim, saiu o Rei de Paus. Cara, é uma carta muito foda, porque o Rei de Paus, ele é aquele homem que tem uma presença, tem uma energia muito marcante, muito forte. Que ele consegue as coisas com base na lábia dele. Ele é uma pessoa carismática, ele tem essa energia e, tipo assim, é assim que ele consegue as coisas, entendeu? E é assim que ele vê as coisas também. Muito num jogo de cintura, num jogo de lábia, de muito carisma, muita energia. Ele é bem temperamental. Então, tipo, eu acho que no que diz respeito à sua casa 8 fala muito sobre coisas ocultas. Você tem que agir com confiança, confiar na sua energia e ir atrás de conseguir suas coisas. Eu não tô conseguindo... Meu celular tá descarregando. Não tô conseguindo deixar isso de maneira bem clara, mas é porque a casa 8 ela é confusa. Então, por isso que tá sendo confuso de eu te explicar. Talvez você sinta mais chamado a coisas místicas nesses 4 meses em relação à sua casa 8. Porque fala muito, né, de interesses ocultos, interesses de coisas que
não é muito fácil de explicar. Talvez você se interesse um pouco mais durante esses meses. Talvez você se sinta mais abençoado durante esses meses. Porque o Rei de Paus, ele fala de uma confiança, de um homem que tem confiança, entendeu? E então, referente a esse lado, possa ser que você se sinta assim. Em relação a dinheiro, finanças, sexo e casamento, talvez também você se sinta com confiança. Tipo assim, uma pessoa confiante de que o que ela quer, ela vai conseguir. Então, se você tem algum projeto que inclua finanças, ou se você estiver se relacionando com alguém, você... Eu tô falando mais da parte sexual, tá? Você talvez tenha uma energia muito marcante em qualquer projeto que você tente botar pra frente. Talvez você vá agir com essa energia marcante. Bom, agora eu vou tirar sobre a sua casa 9. A casa 9, ela fala de espiritualidade, ela fala da nossa relação com a nossa religiosidade, por exemplo, as nossas crenças que motivam nossas vidas, o que a gente realmente acredita, sabe? Fala muito de ensino superior, questão de faculdade, do ensino que vai além do básico que a gente vê na escola. Fala de viagens longas. Essa casa fala muito sobre a nossa visão de mundo, o que a gente faz em relação ao mundo, como a gente se relaciona com essa troca profunda de conhecimento, de experiências, de viagens. Casa base. Tá, fala também de viagens longas, tipo assim, viagens para cantos distantes. Fala muito. É como se fosse. Como a gente viaja pelo meio do mundo procurando um significado superior às motivações da nossa vida, como surgimos, esse tipo de coisa. Fala muito também da nossa ética moral, do jeito que a gente aprende, o que a gente acha certo. Fala sobre as pessoas que nos ensinam, falam sobre a maneira que a gente aprende, mas não no sentido colégio, no sentido mais leis da vida mesmo, entendeu? Eu vou fazer a tiragem sobre como você vai estar se relacionando em relação a esses temas nos próximos 4 meses, né? Isso, de setembro a dezembro. Então, eu vou tirar aqui sobre sua casa 9 nesses 4 meses. Saiu a carta do 5 de ouros. O 5 de ouros, ele é uma carta que fala sobre algum tipo de carência. Mostra uma pessoa que ou ela tá sem dinheiro ou ela não tá sendo nutrida. Pode mostrar uma situação que não está recebendo importância. Fala de uma coisa que não tá sendo nutrida. Então, possivelmente você pode experimentar nesses 4 meses um pouco de perca de fé, desesperança, assim, sabe? Ou questionamento sobre os motivos da vida. Você não vai entender porque algumas coisas da vida acontecem e talvez você se sinta meio injustiçado pela vida, sabe? Tenha dificuldade em realizar uma viagem significativa, uma viagem distante. Talvez você nem queira realizar uma viagem distante por conta de motivos financeiros. E é como se você fosse enfrentar uma espécie de trava, de obstáculo em relação a um despertar espiritual. Você pode se sentir indicado a isso, não é indicado, mas é inclinado a isso, mas vai ter um pouco de dificuldade. Agora eu vou falar sobre a casa 10. A casa 10, ela fala sobre seu trabalho, mas muito mais no sentido de carreira profissional, como o seu trabalho do dia a dia. Ela fala da sua carreira, do seu chamado profissional, da maneira como você lida com responsabilidade, com seus chefes, com seus superiores
E ela fala muito também sobre como você... Sua imagem pública, o seu status, não é como se fosse o seu ascendente, mas mais o seu status, ou em relação ao financeiro, ou em relação ao trabalho, ao relacionamento. Fala muito sobre status. Eu vou tirar aqui sobre a casa 10, em relação a esses 4 meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa é a carta do mundo, que é uma carta muito positiva. Tipo assim, profissionalmente, se você tem alguma dúvida sobre seu trabalho atual, ou sobre a sua carreira, sua linha de segmento, talvez você se sinta realizado com ela, como se aquilo ali fosse a coisa certa, entendeu? Ou então você vai achar algo que vai se identificar mais, você vai se sentir satisfeito com algo, sabe? É uma carta que fala muito sobre realização, sobre fim de ciclos para começar uma coisa nova. Então, talvez ou você se sinta bem no seu trabalho atual, ou então você veja que tá na hora certa de partir para um próximo desafio, um próximo passo, uma próxima meta a ser alcançada, entendeu? Só que essa carta também fala sobre um pouco de arrogância, um pouco de eu sei tudo, prepotência. Então tem que tomar cuidado para não dar um passo maior do que a perna. E em relação à imagem pública, que a Casa 10 fala, você pode demonstrar publicamente para outras pessoas que você está bem consigo mesmo, profissionalmente, que você é bem sucedido, que você é realizado. Talvez você se sinta mais assim, talvez você tenha conversas importantes com figuras de autoridade na sua vida, como chefes ou seus superiores. E é uma carta bem de realização, fechamento de algum ciclo, para dar início ao próximo. Mas fala disso de uma maneira ok, de uma maneira que você vai ficar satisfeito, não que você vai ficar chateado com o fim desse ciclo, entendeu? Agora eu vou falar sobre a casa 11. A casa 11, ela é um pouco parecida com a casa 3, só que a casa 11 ela fala mais de amizades mesmo, porque a casa 3 ela fala da sua relação com as pessoas do seu cotidiano, irmãos, primos, amigos de infância. Mas a casa 11 ela fala do seu ciclo social, ela fala muito do social. É como se você estivesse num grupo de amigos, numa roda, conversando. Ali é a casa 11, sabe? Também fala dos seus ideais, sabe? Quando você tem ideais sociais, que você idealiza grandes coisas para a sociedade. A Casa 11 fala muito desse seu senso de sociedade também, o que é importante para a sociedade, como você se relaciona com esse ambiente público em conjunto, de, sabe, ajudar minorias, se doar para uma causa social, para participar de ajudar pessoas carentes, esse tipo de coisa. Eu vou tirar agora. Pronto. Saiu a carta do Valete de Espadas. O Valete de Espadas ele é uma pessoa muito curiosa, muito falante, muito animada, muito ingênua também. Todo Valete ele tem essa energia ingênua. Já o Valete de Espadas, ele apresenta uma pessoa que pode falar muito, falar de maneira imprudente. Imagina uma criança curiosa e que perturba, porque ela é tão curiosa e ela quer saber de tudo. É o Valete de Espadas. Talvez você possa se sentir um pouco mais juvenil em relação às suas amizades, ter momentos descontraídos, descobrir coisas novas em grupos de amigos, com seus amigos, entendeu? Mas essa carta também fala muito de, como eu falei, coisas faladas com imprudência. Então, eu diria que
Você vai estar bem curioso, querendo aprender muito, querendo descobrir coisas novas em relação aos seus amigos, com eles, em momentos com eles. Você pode estar mais aberto a conversas, mas cuidado para não falar besteira, falar coisas por impulso, ou sei lá, pensar um pouco antes de falar, sabe? E em relação a causas humanitárias, essa questão do todo, sabe? De não pensar em você mesmo como um indivíduo individual, pensar no coletivo, eu acho que você pode se sentir mais atraído para ajudar outras pessoas. Você pode querer muito, mas não significa que você realmente vai fazer de fato. Talvez você só sinta isso dentro de você, mas que não coloque em prática. Agora eu vou falar sobre a última casa da mandala, né? Que é a casa 12. A casa 12, ela é um pouco parecida com a 8, mas só na questão de ser oculta e meio confusa. Porque a casa 12, ela fala muito da nossa espiritualidade, mas, assim, primeiro de tudo, ela fala muito sobre o nosso mental, o nosso psíquico, nossa mentalidade, coisas que a gente pensa e não fala, coisas muito do nosso psicológico. Então, ela é bem importante. Ela é bem importante porque é como se ela tivesse uma força maior do que as outras casas, dependendo do planeta que tem nessa casa, porque ela tem uma força que ela pode inibir a força de um planeta, por exemplo. Tipo, você tem Marte na casa 12. Marte é um planeta de muito fogo, muita ação, muita força, coragem. Mas quando ele tá na casa 12, mostra uma pessoa que ela mais pensa no que fazer do que faz de fato, entendeu? Porque Marte é o planeta de ação. Então a casa 12, ela apaga a ação desse planeta. Porque você passa tanto tempo mentalizando o que vai fazer que você acaba nem fazendo. Por isso que às vezes ela pode apagar a força de um planeta. Eu vou tirar agora ela. Sou a carta que vai reger a sua casa 12 durante os 4 meses. O Rei de Paus. Ele já saiu pra você, né? Nessa leitura. Pois é. O Rei de Paus, ele... Na casa 12, ele pode representar muita ansiedade. Muita vontade de agir, muita vontade de agir. Mas, é como eu falei, você vai pensar mais do que fazer. Você vai ter um pouco de dificuldade de colocar em prática. Mas você vai ter, assim, muita energia mental, muita criatividade, de fato, para você realizar suas coisas. Só que você tem que dar o primeiro passo de realmente agir, não ficar só naquela de pensar muito, porque senão você vai acabar ficando louco da cabeça de tantos pensamentos, podem surgir muitos pensamentos, essa casa fala muito de ansiedade e depressão, essas doenças que mexem mais com o nosso psíquico. Então, tipo, o Rei de Paus, ele é uma figura muito energética, muito marcante, muito carismática. E ele, na sua casa 12, pode mostrar um excesso de energia, um excesso de vontade. Mas esse excesso pode te prejudicar quando você não faz nada com ele, entendeu? Então, eu diria que é um convite para você agir, para você, talvez, procurar terapia, se for preciso. Se você precisar meio que desenrolar os seus pensamentos, tentar entender eles melhor, se eles tiverem a tendência de ficarem muito acelerados por causa dessa energia. Então, é uma boa também, tipo, não fazer nada por impulso, pelo amor de Deus, não fazer nada por impulso, pensar muito bem antes de fazer as coisas e tentar canalizar essa energia de uma forma que você não adoeça da cabeça. Foi isso, sabe? Primeira vez que eu faço esse tipo de tiragem. Inclusive, eu vou tirar com esse baralho aqui uma carta que, tipo, resuma esses 4 meses, sem falar especificamente de uma casa da mandala, sabe? Mas só como conselho para esses 4 meses. Acho que vale a tentativa.
saiu essa carta. É a carta do Sol. É uma carta muito positiva. Tipo assim, ela indica felicidade, ela indica alegria, ela fala de filhos também, ela fala daquela ingenuidade de criança, entendeu? Ela fala, quando ela sai de conselho pra mim, é como se fosse pra eu ser eu mesma, pra eu brilhar, não deixar nada afetar a minha luz própria, pra eu manter uma jornada autêntica. Só fala muito de clareza, de autenticidade, pra eu não ser ninguém além de eu mesma e curtir os momentos da vida. Essa carta é muito linda, muito fofa. E, tipo, ela, num contexto meio negativo, fala de uma pessoa muito egocêntrica, muito autocentrada. Então, tipo assim, ela apareceu de novo. Não ser, né, egocêntrico nem autocentrada. Eu imagino que seja o caminho. E foi isso. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa sequer, pode me perguntar que eu respondo tranquilamente. E eu queria agradecer pela confiança e, tipo, se o seu feedback tiver alguma coisa no que eu posso melhorar, ou alguma coisa que você gostou, você pode me falar também, que eu vou aceitar super de boa. E eu não sei se eu planejo fazer para outras pessoas esse serviço. Não sei, posso fazer, posso não fazer. Eu achei legal, achei fácil de fazer. E eu tinha comentado que eu podia entregar antes do prazo, mas eu não sabia o que eu estava falando, porque ficou muito puxado de eu fazer com o trabalho e com outras coisas também, enfim. Mas que foi tranquilo e agradeço muito pela confiança.